Uma das frases mais faladas num ambiente como esse é: um dia você vai sentir saudade desse lugar. Todos nós tivemos bons professores, bons momentos, enquanto estávamos sentados em um local como esse aqui. Quer seja na faculdade, quer seja no ano primário, quer seja ali no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio. Professores que até hoje nós lembramos o nome deles. Não importa a época da sua vida em que ele entrou. Eu me lembro de muitos professores. Outros eu me lembro a atuação, mas não consigo me lembrar o nome deles. A primeira professora que eu tive, professora Rose, era uma baiana que dava aula em Brasília. Um professor muito marcante também em minha vida, que me ensinou a amar a história, professor Robson. Não tem como esquecer nomes de professores tão marcantes assim em nossas vidas. Porém, esse ambiente aqui, enquanto nós estávamos aqui, tudo que nós queríamos é que esse momento passasse logo. Nós não víamos a hora de chegar ao final de semana, nós não víamos a hora de chegar ao final do ano para jogar os cadernos para cima e dar um fim em todos aqueles livros, aqueles calhamaços de apostilas. Nós queríamos que acabasse, porque enquanto nós estávamos aqui, tudo que nós fazíamos, nós éramos cobrados nos mínimos detalhes. Se você falasse, você estava sendo avaliado. Se você pintasse alguma coisa, você também estava sendo avaliado. Se você falasse, estava sendo avaliado. Esse ambiente aqui é um ambiente de uma cobrança tão grande, que como se chama o método avaliativo? Prova. A cobrança é muito grande. Porém, muitos de nós saímos desse ambiente, as saudades da bagunça, da turma do fundão, o CDF que sentava naquela cadeira, às vezes ficam só as lembranças. Mas as provas, essas não. As provas continuam. Nós continuamos sendo testados a todo momento. Nós continuamos sendo avaliados em todo momento. Enquanto nós estamos falando, nós estamos sendo avaliados. Enquanto nós estamos cantando, também tem gente nos avaliando. E nessa avaliação da vida, eu chego a afirmar empiricamente que as mulheres são mais provadas do que nós homens. Eu digo por quê? Porque a mulher precisa ser dona de casa, ela tem que saber cozinhar, ela tem que saber cuidar da casa, ela precisa ser inteligente, ela precisa saber cuidar das finanças, ela precisa ser bonita, ela precisa ser inteligente e magra. A cobrança é muito forte. Só que a cobrança não fica apenas nas mulheres, a cobrança fica também nos homens. Chega-se uma idade e você pergunta: e aí, quando é que você vai casar? E aí, já está na faculdade? Quando que você vai ter um filho? Você já comprou o seu terreno? A cobrança para o homem também é muito grande. E aí eu passo a me perguntar: por que nós nos preocupamos tanto em sermos aprovados? Por que nós nos preocupamos tanto com o que as outras pessoas pensam de nós? E eu chego a uma conclusão: nós, seres humanos, gostamos de status. E o que é o status? O status é o que as pessoas pensam de mim. O status é tudo aquilo que eu alcanço com o que eu fiz. O status é o prestígio que eu tenho na sociedade. O status é a consideração com que as pessoas me têm. O status é aquela posição favorável que eu ocupo, porque tudo que eu faço é bom. E tudo que eu faço eu sou aprovado. E eu gosto de ser aprovado. Você gosta de ser aprovado. Por quê? Porque gostamos que os outros nos vejam como uma pessoa boa naquilo que faz.
Porém, no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no verso 9, me traz um texto preocupante. Me diz que eu posso fazer tudo o que eu quiser. Eu posso comer tudo o que eu quiser. Eu posso beber tudo o que eu quiser. Eu posso ir aonde que eu quiser. Mas eu não devo me esquecer de que um dia Deus vai me pedir contas de tudo. Mas por que eu não me preocupo tanto com Deus? Por que eu não me preocupo tanto em ser aprovado por Deus? Por que quando eu coloco uma roupa, eu me preocupo mais do que os outros vão falar do que com Deus? Por que quando eu vou comer, eu me preocupo mais com o que os outros vão falar de mim? Por que quando eu falo alguma coisa, eu me preocupo mais com o que os outros vão falar de mim do que com o que Deus pensa de mim? E a realidade é que quase nunca nós nos lembramos que um dia nós vamos ser julgados. E por não nos lembrarmos que vamos ser julgados, tanto faz ser aprovado como não. Se você tivesse a oportunidade de receber um Snapchat de Jesus hoje, dizendo tudo o que ele acha da sua vida. Se você recebesse um Snap de Jesus, trazendo todas as opiniões dele sobre as diferentes áreas da sua vida. O que Deus pensa de você? O que Deus pensa de mim? Eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões. O que Deus pensa do meu trabalho? Da maneira como eu desenvolvo o meu trabalho? Para os cristãos, o trabalho enobrece o ser humano. Há quem diga que não seria possível existir o capitalismo sem a força dos cristãos. Porém, existe uma gama de dizeres que são tão depreciativos com relação ao trabalho. Eu estava lendo algumas hoje e uma das frases que eu encontrei foi: quem inventou o trabalho não tinha nada para fazer. O trabalho não é ruim. Ruim é ter que trabalhar. E uma que eu achei muito engraçada: aqueles que não precisam trabalhar chamam o trabalho de virtude para enganar quem trabalha. São frases tão depreciativas quanto ao trabalho. Mas em contrapartida, eu encontro algumas outras frases, algumas outras conclusões sobre o trabalho que me fazem pensar no trabalho de uma maneira diferente. Como, por exemplo, existe uma frase atribuída a Shakespeare, e lá ele fala: para o trabalho que gostamos, levantamos-nos cedo e fazemos ele com alegria. Uma outra frase atribuída a Confúcio diz: escolha um trabalho que você goste e não terás que trabalhar nunca na vida. E é que eu entendo que trabalho tem tudo a ver com o que eu gosto de fazer. Trabalho tem tudo a ver com as minhas características, com as características que Deus me deu. E aí eu chego à conclusão de que trabalho é vocação. E que quando eu não trabalho naquilo, nas características que Deus me deu, todos os dias que eu acordar vai ser um sacrifício. Estou indo para a guerra, estou indo para a batalha, estou indo para a luta. Vocês já perceberam como que nós muitas vezes lidamos com o trabalho? De novo hoje, não vejo a hora de chegar no final de semana. Ou seja, como que muitos de nós lidam com o trabalho? Como se o trabalho fosse uma coisa ruim. Quando o trabalho é ruim, eu não consigo desenvolver as características que Deus me deu. E por não conseguir desenvolver as características que Deus me deu, as minhas habilidades ficam enterradas. Conseguem lembrar de alguma história que fala de habilidades enterradas? Não desenvolver os talentos que Deus me deu é um sinônimo de reprovação no trabalho. Quantos de nós estamos sendo reprovados em nosso trabalho por não desenvolvermos aquilo que Deus nos deu? E se você recebesse um outro Snapchat de Jesus, ele falando tudo o que ele achava ou tudo o que ele acha sobre as suas amizades. A amizade é uma coisa fundamental
né? Eu li uma frase que eu achei fantástica. Gente precisa de gente para ser gente. Olha que filosofia linda, olha que linda essa frase. Pessoas precisam de pessoas para serem seres humanos. Eu me lembro de um vídeo muito assistido do Thiago Rodrigo no YouTube, onde ele contava a história de um antropólogo que foi visitar uma tribo na África, e o antropólogo decidiu fazer o seguinte experimento: eu vou colocar uma caixa de chocolates ali e vou reunir um grupo de crianças e vou pedir para que as crianças corram até aquela caixa de chocolate. E para desespero do antropólogo, ele viu a todas as crianças pegando uma nas mãos das outras e correndo todas juntas até a caixa de chocolate. E todas comeram juntas, o mesmo chocolate. E o antropólogo falou: de onde eu vim, isso não acontece. E uma criança falou uma palavra para ele, chama a palavra Ubuntu, que na língua nativa significa sou quem sou, porque somos todos nós. Sou quem sou, porque somos todos nós. Esse é o significado maravilhoso de amizade. Gente precisa de gente para ser gente. Porém, todo esse desejo de fazer parte, toda essa vontade de ter amigos, existem coisas que eu preciso negociar para ter amigos. Eu não consigo fazer parte sem negociar nada. Como a música do Arautos do Rei diz, nós só conhecemos o amor baseado na troca. E se nós só conhecemos o amor baseado na troca, eu só conheço um amor que negocia. Eu só conheço uma amizade que negocia. E aí é que vem o que da questão? O que nós estamos dispostos a negociar por nossos amigos? 1 Coríntios 15:33 nos diz a seguinte frase. Parece que eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo isso para hoje, né? Olha, não enganem, vocês não se enganem. As más companhias fazem o que com os bons costumes? Quantos de nós não tivemos bons costumes corrompidos por causa de amizades? Quantos jovens não comprometeram a sua religião pessoal, aquilo que acreditavam, por causa das amizades? Quantos aí nunca receberam uma proposta de sexo irresponsável, ou de uso de drogas, ou até mesmo de crimes? Quantos jovens não foram presos, não estão presos hoje, porque foram na onda dos outros, porque foram na onda dos amigos? Uma amizade que corrompe os bons costumes cristãos também é sinônimo de reprovação. Eu gostaria que você se autoavaliasse. Mas eu me encontro também Jesus me avaliando. Eu penso que Jesus também me avalia no meu relacionamento. E aqui era onde talvez o Snapchat de Jesus seria o maior. No meu relacionamento. O que Jesus pensa do meu relacionamento? Gente, se tem uma coisa boa nessa vida, o nome é namorar. E a maioria concorda com isso, até os que fizeram isso. O namoro é uma temporada e tanto para os jovens, né? É abraço, é troca de segredos, beijos. São momentos ao ar livre, são passeios inesquecíveis. Conversar, são descobertas sensacionais. Porém, já faz algum tempo que a palavra namoro tem tudo a ver com intimidade. Já faz algum tempo que a palavra namoro tem sido reduzido a ficar, amassar e outros termos que todo mundo conhece. E como um pastor brasileiro disse certa vez, que os hormônios não se convertem,
Muitos jovens têm descido a ladeira da castidade. Muitos jovens têm descido a ladeira da santidade. Muitos jovens têm descido a ladeira da pureza moral dentro de um relacionamento. 1 Coríntios 6,18 talvez é o texto que fale mais forte ao coração da juventude quando a questão é relacionamento, porque parece que Paulo está falando isso para mim. Parece que Paulo fala isso em 2016. Olha o que Paulo fala: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo. Porém, os que cometem a imoralidade sexual cometem pecado contra o quê? Contra si mesmo, contra si próprio. Eu fico imaginando Paulo. A Bíblia não traz muitos detalhes se Paulo era casado, se era viúvo, cada um entende uma coisa, mas aparentemente Paulo fala isso porque ele entendia que o hormônio também não se converte. E talvez o problema nos nossos relacionamentos é que muitos de nós pensamos que o hormônio é convertido. E por acharmos que o hormônio se converte, que o hormônio jejua, nós nos sentimos fortes frente ao perigo. E é por nos sentirmos fortes que vem a queda. Um relacionamento que é estragado pela imoralidade é sinal de reprovação de Deus. Um relacionamento que não mantém a castidade, a pureza, as propostas cristãs para um relacionamento, é um relacionamento reprovado pelo nosso amigo Jesus. Mas eu creio que existe uma outra área que Jesus também me avalia, é a minha espiritualidade. Eu gostaria que você se imaginasse recebendo um vídeo aí pelo seu WhatsApp do que Jesus pensa da sua espiritualidade. O que ele teria para dizer? E é engraçado que nós cristãos gostamos tanto de nos gabar das nossas realizações espirituais, né? Fidelidade, caridade, empenho. É engraçado que quando nós vamos conversar com alguns irmãos e o assunto é espiritualidade, eu sou da igreja, essa igreja aqui é Alvim, eu sou dessa igreja desde 1952. O meu bisavô foi um dos que fundou essa igreja. Parece que nós nos sentimos uma sensação de aprovação quando nós nos gabamos das nossas realizações espirituais. A frase predileta de alguns cristãos é falar bem assim: não, eu sou dessa igreja desde que eu nasci, não tem nada para me dizer. É uma frase tão comum para muitos. Igreja e quantidade de rituais tem tudo a ver com espiritualidade. Ainda ontem eu ouvi aqui uma frase fantástica. Eu falei: não, eu tenho que compartilhar com meus irmãos essa. E a frase diz o seguinte: quando falta espiritualidade, se aumentam as cerimônias. Pense nessa frase. Quando diminui a espiritualidade, quando falta a espiritualidade, as cerimônias se aumentam. As cerimônias aumentam. As cerimônias se reproduzem. Eu gostaria de te fazer lembrar, pedir para você dar uma analisada nos rituais religiosos mais pomposos, se não são aqueles que são mais vazios da presença de Deus. São aqueles rituais onde o que importa é o ritual. As pessoas não estamos nem aí para vocês, o importante é o ritual. E quando falta espiritualidade, os rituais vão crescendo a ponto de pintar uma igreja ser uma coisa quase impossível de acontecer. Porque um quer azul, o outro quer verde, o outro quer preto, o outro quer cinza, o outro quer rosa, o outro quer verde limão.
Aí tem um que chega e dá ideia, não, nenhuma dessas. A gente precisa reunir a comissão para a comissão. Nada contra a comissão. Precisa, é organização. Mas quando falta a espiritualidade, você sente, quando falta a religiosidade, quando falta Jesus, os ritos passam a ser mais importantes do que as pessoas. A espiritualidade que não me transforma, enquanto eu estiver sozinho, ela é reprovada por Deus. E você quer conhecer um cristão? Eu ia falar para você colocar um detetive atrás dele, mas não faça isso. Se você quiser conhecer um cristão de verdade, ele demonstra o que ele é quando ele está sozinho. Quando não tem obreiro por perto, quando não tem nenhum dirigente, quando não tem pastor. Nós somos quem somos. Falamos o que somos, vemos aquilo que gostamos, comemos o que mais agrada ao nosso paladar. Enquanto estamos sozinhos, nós nos revelamos. E uma espiritualidade que não te transforma enquanto você está sozinho é uma espiritualidade reprovada pelo céu. O julgamento, ele nos amedronta porque sabemos que não somos perfeitos. Meus amigos, é por isso que a salvação é uma impossibilidade para o ser humano. É por isso que a salvação não pode ser alcançada por nada que você faça, porque nada do que você faça vai preencher os requisitos. Sendo assim, quantos estão aprovados? Ninguém. E por que ainda jogamos pedra uns nos outros? Você viu o irmão fulano de tal? Você viu onde ele estava? Você viu o que ele estava comendo, o que ele estava bebendo, o que ele estava assistindo? Estamos todos no mesmo barco. Não precisamos jogar pedras em ninguém. Estamos aqui porque estamos doentes. Estamos aqui porque, se não é a graça de Cristo, eu e você estamos ferrados, estamos perdidos. Eu não sei como vai ser o grande dia do julgamento. As versões mais tradicionais da Bíblia fala que os livros vão ser abertos. Muitos já acham que essa terminologia é uma expressão de linguagem de João, né? Um anjo com um tinteiro. O que é tinteiro? Perguntar para uma criança, não vai saber o que é tinteiro. Existem teólogos que já comentam que não, que Deus pode abrir ali um notebook de última geração e acessar os arquivos, puxar uma planilha no Excel e está ali toda a sua vida. Outros já dizem que Jesus não precisava do notebook, porque o notebook é muito grande, a realidade virtual, no óculos de Jesus já teria a vida de todo mundo ali, realidade 3D, nem de óculos Jesus precisaria, ele olharia para o ar e já veria ali todas as informações da sua vida e ele iria passando com o dedo. Uau! Não sei como vai ser o julgamento, mas de uma coisa eu tenho certeza: quando os arquivos da sua vida forem abertos, quando os arquivos da minha vida forem abertos, aí não importa se é tecnologia 2D, 3D, 4D, 10D, 15D, não importa. O que importa é que, se a graça de Cristo não te alcançou, você vai ser reprovado. Irmão, mas eu vivi na igreja. É reprovado. Irmão, mas eu sempre dei o dízimo. É reprovado. Irmão, eu nunca traí a minha esposa. É reprovado. Irmão, eu fiz tudo certinho. Reprovado. Irmão, todas as vezes que foram lá em casa pedir oferta para a igreja, reprovado. Irmãos, eu nunca neguei nada a ninguém. Reprovado. E qual que vai ser o resultado de nós quando passar o nosso caso? Os que querem pertencer à geração de aprovados devem estar atentos ao que disse o professor Jesus Cristo a João Batista. Se você quiser ser aprovado, Jesus tem uma última bisurada aqui para você.
Jesus Cristo tem um último conselho antes do vestibular, que vai ser o maior vestibular da face da terra. O exame mundial da vida, o exame global da vida. E quando os livros forem abertos, o seu caso pode ser aprovado ou reprovado. Mas o professor Jesus Cristo, ele já pensou em nós e ele falou bem assim: atenção, alunos, anotem isso porque vai cair na prova. Saibam o que quero que vocês façam. Compre ouro de mim refinado no fogo, então vocês serão ricos. Comprem roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí com roupas estragadas por muito tempo? Compre de mim remédio para os olhos, assim poderá ver, enxergar de verdade. E turma, imagine Jesus dizendo isso. Eu costumo chamar a responsabilidade somente aqueles a quem eu amo, para incentivar, corrigir, guiar, para que vivam da melhor maneira possível. Levante-se então, faça meia volta e busque Jesus. Vai cair na prova, hein? E se no dia da prova você não tiver comprado ouro, não adianta chorar e dizer que estudou toda a Bíblia. Se no dia da prova você não tiver com as roupas, não adianta dizer que fez todos os princípios de fé. Se naquele dia, no dia da prova, você não tiver com o colírio, não adianta dizer que deu estudos bíblicos. E agora? Aprovados ou reprovados? O que Jesus pensa de mim? O que eu preciso fazer para ser aprovado por Deus? Nós acabamos de ler. Mas ainda assim o nosso coração continua relutante, né? Então eu gostaria de propor mais uma vez que nós dobrássemos os nossos joelhos, e cada um de nós vai pedir para Deus ajudar a ser aprovado. Eu gostaria de pedir aqui à frente também os pedidos de oração que foram escritos no papelzinho. E nós vamos orar por todos os pedidos. Eu quero te convidar a dobrar o seu joelho agora e clamar a ajuda de Cristo para que você seja aprovado num grande dia. Vamos fazer isso.